Olá, sejam muito bem-vindos ao GPS. Essa aula é justamente para aprofundarmos um pouco mais sobre âncoras de carreira e você vai entender logo o que seria esse âncoras de carreira. Agradeço você por confiar e por estar aqui. Espero que essa aula ela possa contribuir muito na sua vida, na sua carreira. E não se esqueça de responder o questionário na aba Boas-Vindas, para que eu possa te conhecer um pouco melhor. Eu sou a Jéssica Pierazzo, eu sou psicóloga, estou aí há mais ou menos 10 anos trabalhando com serviços e atividades que envolvem esse desenvolvimento profissional e também pessoal. Então, esse ano de 2022 é o meu marco de carreira, é o meu marco de 10 anos. De lá para cá, eu venho atuando com saúde emocional, questões comportamentais e de carreira, e serviços relacionados também a treinamentos e mentorias. Então, a minha atuação envolve essa relação entre vida e carreira, entre esses dilemas. Eu acredito muito que, através do meu trabalho, eu posso contribuir para que pessoas encontrem a sua realização profissional, encontrem esse equilíbrio entre as várias áreas da vida. Para quem não sabe, eu sou de Goiás, estou em Franca hoje atualmente, por conta de um novo desafio, que é o mestrado que eu faço em psicologia pela USP, e por conta disso, algumas atividades são conduzidas presenciais e outras de forma remota, online, gravado, ao vivo. Então, o GPS vem para contribuir aí de uma forma no conforto da sua casa e mesmo assim você se desenvolvendo, tanto pessoal quanto profissional. E pensando no GPS, eu quero compartilhar com vocês como que surgiu. Eu tive o intuito de trazer mais contribuições relacionadas à carreira para mais pessoas, e eu estava criando o meu primeiro produto, que é o Sem Fronteiras, que eu vou detalhar um pouco melhor ao final dessa aula. E pensei, como que eu posso compartilhar mais conhecimento com as pessoas em relação a essa reflexão em relação às suas carreiras, às construções e também em relação aos projetos. E quando nós pensamos no cenário vida e carreira, nós lidamos com aquele mito da estabilidade em que é ingênuo pensarmos que não teremos momentos de decisão, momentos de desafio, um tanto tempestivos, assim, digamos, talvez. E a forma como conduzimos diante desses desafios diz dos nossos resultados, diz das competências que já temos e que utilizamos, e diz também de novas competências que estamos adquirindo e que são necessárias para ultrapassar essas barreiras, para alcançar tudo aquilo que nós queremos. Então, pensando em vida e carreira, é importante levar em consideração o que vem na sua cabeça, o que vem à mente quando você pensa em vida e carreira, quando você pensa em realização profissional. É muito importante ter isso claro e definido, para que você consiga direcionar melhor os seus objetivos, as suas ações e tudo que você busca e almeja para você. Eu gosto muito dessa ferramenta da Roda da Vida, que ela traz essa conexão da carreira e as demais áreas. A carreira ela é indissociável, né, com essas demais áreas. E é importante pensarmos o quão rico é quando se interliga, quando a minha carreira conversa com as demais áreas da minha vida, conversa com o meu propósito, conversa com as minhas questões financeiras, conversa com a minha saúde e por aí vai. Então, hoje o meu nicho é específico em carreira,
mas eu trabalho muito com vocês aqui, tanto nos conteúdos, nos serviços, essa forma de transitar, que essa assertividade diante dos desafios, o como conciliar e equilibrar tudo isso. E vem uma pergunta do que você tem nutrido hoje na sua vida e na sua carreira. E essa ferramenta da Roda da Vida, que é algo que nós vamos trabalhar mais à frente, que eu vou retomar com vocês, ela vem justamente para nós percebermos como está o nosso cenário atual. É como se fôssemos tirar uma foto do nosso momento atual. Ela ajuda a trazer essa clareza. E um outro conceito associado que eu vou conduzir com vocês é em relação a âncoras de carreira. Essa teoria ela foi criada por um autor, o Edgar Schein, que nos remete a valores que te movem na vida profissional. À medida que você tem toda essa identificação, você tem critérios para escolher os tipos de trabalho, você já reflete em relação às suas expectativas e motivações, isso te guia diante das suas decisões e também se relaciona com seus padrões de ambição e de sucesso. Então, pensando em todos esses aspectos, ele trouxe 8 divisões, que eu vou compartilhar nos próximos slides com você. O primeiro deles é relacionado à autonomia e independência. Quando nós pensamos em autonomia e independência, são pessoas que têm como prioridade exercer a sua função com liberdade. Elas querem decidir quando, aonde, elas querem ter autonomia em relação às suas atividades. Gostam de ter essa responsabilidade, querem geralmente ter um controle e podem não se sentir talvez tão confortáveis com normas, com regras, com horários. Já pessoas que levam em consideração a segurança e estabilidade, elas buscam vínculos de trabalho que trazem essa segurança física e essa segurança financeira. Falei um pouco antes sobre essa ilusão da estabilidade, no sentido assim, tem algumas pessoas que se atêm a trabalho CLT e evitam empreender com esse receio de arriscar, tem pessoas que querem ser concursadas, tem pessoas que escolhem conforme as condições sejam mais favoráveis e trazem essa sensação de segurança e de estabilidade. Não é que o risco não exista, mas se preocupam para que isso não se acentue. O conteúdo do trabalho, aquilo que a pessoa desenvolve, ela tem menos importância do que, por exemplo, um programa de benefícios. Já pessoas ligadas à competência técnica e funcional, elas têm uma preocupação com a especialização, com construir uma carreira numa área técnica de uma determinada profissão. Então, aqui eu vou puxar um gancho entre a importância do conhecimento, como você conecta esse conhecimento no mundo, no seu contexto, ao redor. E aqui vem também preferências por determinadas áreas, a percepção do que a pessoa considera como um talento. Já em relação à competência e gerência geral, está associado a um reconhecimento, a uma recompensa nessas posições de destaque. Geralmente são pessoas que buscam desenvolver habilidades emocionais para lidar com uma função de gestão, uma função que tem uma responsabilidade, uma complexidade maior, que gere aí mais pessoas. Pensando, por exemplo, em cargos, tem uma certa hierarquia, se relaciona com a questão do liderar para atingir objetivos de uma organização, de uma forma específica, e tem também pessoas que são ligadas à criatividade empresarial, que é criar negócios, a sua principal função, produtos, serviços, o que predomina o impulso criativo,
Então, eu estava lendo sobre tendências em carreira no LinkedIn e eles reforçam a necessidade dessa competência, da criatividade diante de um cenário de mudanças, diante de um cenário de incertezas, e que isso vai se reafirmar cada vez mais. Então, pessoas que têm criatividade como âncora, elas geralmente elas gostam de produzir e gostam de ver resultado nas suas atividades. Já pensando em serviço ou dedicação, que é um outro critério, são pessoas que buscam uma melhoria na sociedade. A prioridade é se dedicar a uma causa. Geralmente reflete muito a bandeira que você levanta, se refere aos seus posicionamentos, aquilo que você se liga. Pessoas movidas pelo desafio puro geralmente têm uma preocupação em relação a oportunidades para desvendar problemas aparentemente insolúveis, vencer situações adversas ou oponentes. Então, aqui diz também sobre situações novas, desafios no mundo do trabalho. E, por fim, há pessoas que têm como busca o estilo de vida, então buscam por experiências que permitam conciliar e integrar vida pessoal, familiar, as exigências da carreira. Então, é uma carreira baseada na vida, é uma pessoa que busca integrar todas essas suas necessidades. Pensando em todas esses conceitos que eu trouxe até agora, é importante a gente colocar em prática. E eu compartilho com vocês duas ferramentas. Uma é a Roda da Vida. Você consegue acessar as duas ferramentas aqui mesmo, no link abaixo, o anexo. As duas estão em Excel e você consegue respondê-las de uma forma no computador mesmo. Ou você consegue, é necessário baixá-la. Na Roda da Vida, você vai colocar de 0 a 10 para cada área específica que é sinalizado na ferramenta. Lembrando que você vai observar o como está hoje e não como você gostaria que estivesse. Esse é um ponto super importante. Por quê? Para você tirar essa foto desse cenário atual, para você entender em que você está focando hoje, que área que às vezes está a desejar. Será que tem alguma área que eu preciso cuidar de uma forma diferente? Então, é justamente para ter esse entendimento. E a segunda ferramenta que eu disponibilizei para vocês é o teste de âncora de carreira, em que vocês vão atribuir notas de 1 a 6, lembrando que quanto maior, maior é a sua identificação. Todas as instruções também estão ali, e ao final você vai atribuir pontos extras, 4 pontos extras, para aquelas 3 que mais você se identifica. Ao final, você terá a porcentagem aí das suas âncoras de carreira, de todas elas, e você poderá perceber o que está mais latente, o que te move mais, certo? Então, quando nós falamos de âncoras de carreira, são todas essas que eu apresentei para vocês, e aí vai aparecer a porcentagem de cada uma delas e qual você mais se identifica. Então, para esse vídeo, para você retomar a atividade, executá-la e volte para a gente poder seguir adiante. Agora que você fez todas as suas atividades, que você tem noção de como estão as suas áreas da vida, que você tem noção e clareza sobre os pilares, as suas âncoras de carreira, você já tem... por que eu comecei com a Roda da Vida e fui para os pilares âncoras de carreira? Fui para âncoras de carreira, justamente para você entender de uma forma geral
o seu foco atual e o quanto isso está condizente com as suas âncoras. Se você está tendo decisões mais assertivas, se você está se distanciando do que é importante para você, se você precisa realinhar a sua rota. Então, fica algumas perguntas no sentido de como eu estou gerindo a minha carreira, quais são as contribuições que eu tenho feito. Você tem Quando nós pensamos em carreira de sucesso, seja você CLT, seja você empreendedor, seja você em qualquer formato de trabalho, você precisa ter uma clareza do que é sucesso para você, porque o sucesso pode ser medido de várias formas, mensurado de várias formas, e para cada pessoa tem um peso diferente. Então, é importante também refletir o que me traz sensação de realização profissional, quanto que eu estou próximo ou distante dessas situações. Por exemplo, hoje que eu vivencio o cenário de empreender full-time, hoje eu não tenho mais vínculo CLT, a minha âncora de carreira mudou. Algum tempo atrás, eu era muito preocupada com a questão da competência da gerência geral e a questão da segurança e estabilidade gritava. E como eu não tinha experiência suficiente, a competência técnica ela parecia muito forte. Hoje, com um cenário diferente, com toda a minha transição de carreira que eu fiz, e essa necessidade de dar vazão àquilo que as formas com que eu poderia utilizar o meu conhecimento para contribuir com outras pessoas e também compartilhar das experiências que eu também já vivi, então muito dos meus serviços vem de tudo que eu já vivenciei na minha vida e carreira e todos esses desafios e contribuir com pessoas que estejam também passando por isso, as minhas âncoras de carreira mudaram. Então, por exemplo, que segurança, estabilidade, competência técnica funcional e competência geral era latente, agora criatividade é a primeira, estilo de vida a segunda e dedicação a uma causa a terceira. Então, essa ordem se inverteu. Consequentemente, nós passamos por diversos desafios ao longo da nossa vida e ao longo da nossa carreira. Nós começamos a priorizar algumas coisas em função de outras, nós ressignificamos algumas situações, às vezes nós queremos experienciar outras situações novas. Então, aqui é muito essa reflexão de quais são as possibilidades que eu visualizo para minha vida e para a carreira, quais são os meus projetos, o que eu vou investir tempo, esforço, energia, o que no próximo ano, será que eu tenho essa clareza em relação a, por exemplo, os meus objetivos? Será que eu estou me movimentando de uma forma adequada? Não significa que não vai ter desafios e barreiras, mas se você tem essa clareza do que você quer, de como você pode alcançar, do quanto você está se direcionando, da importância desse objetivo e desse projeto para a sua vida, consequentemente você se movimenta de uma forma mais coerente. Você tem mais congruência. Então, dedique um tempo para refletir em relação aos seus resultados da sua área da vida, das suas áreas da vida, e também das suas âncoras de carreira, o quanto que isso está conectado. Então, ao longo do tempo, nós passamos por situações, nós reavaliamos outras, então há uma tendência a mudar. Então, é importante estar atento à sua própria essência. E se você ainda não tem essa clareza necessariamente, eu criei o Sem Fronteiras, que ele é um produto que eu comentei com vocês no início da aula, que é justamente para auxiliar nessa definição de objetivos, ter clareza do melhor caminho,
Então, ele é um curso mentoria que ele tem aulas gravadas e tem momentos ao vivo, em que eu fiz com muito carinho, pensando em todos esses desafios profissionais, tanto dos atendimentos que eu já realizei e outros que eu vivenciei, justamente para ajudar a ter mais clareza desses objetivos, como pode alcançar. E ele está num formato online e ele é parte do que eu conduzo nas minhas mentorias. E ele tem alguns pilares, como por exemplo, um dos pilares é identificar as suas necessidades, a sua clareza, em que você vai focar, para onde você vai se direcionar. O segundo pilar do Sem Fronteiras é justamente você perceber as suas habilidades e o como você pode utilizar todo o seu potencial e transformar em potência. Então, utilizar isso de uma forma estratégica na sua vida profissional. E claro que impacta em todas as outras áreas. O quanto que um outro pilar é essa questão da autorresponsabilidade, e eu tenho consciência das minhas responsabilidades, a importância das minhas ações perante os meus objetivos e como eu me movimento. E um outro pilar importante é criar esse plano de ação de uma forma, traçar estratégias e ações para que esse objetivo seja concretizado, para que você assim consiga alcançar sua realização profissional, aquilo que você tanto busca. Então, eu deixo para vocês o link do Sem Fronteiras, vocês conseguem acessar aqui também pelo QR Code. As inscrições, elas estão abertas. E a próxima turma vai começar agora em janeiro. Eu falo próxima turma porque alguns conteúdos são gravados, estão disponíveis, vocês podem assistir no tempo de vocês, mas tem aí um cronograma de mentorias em que as pessoas podem participar ao vivo, e aí é muito rico que a gente faz trocas, conversa, né, e percebe aí quais são as maiores dificuldades, o que pode funcionar melhor e pensar juntos em novas estratégias. Então, fica o meu convite do Sem Fronteiras para vocês. Não se esqueçam de avaliar essa aula, também está disponível o link aqui. Eu quero saber, além de conhecer você e entender um pouquinho do que você está vivenciando profissionalmente, eu também gostaria de saber como foi para você conhecer um pouco mais e aprofundar sobre as suas âncoras de carreira, sobre esse cenário que está nas suas áreas da vida. E também até para futuros temas que vocês tenham interesse e que sejam relacionados, que eu venha compartilhar aqui. Me coloco à disposição, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, curiosidades, e vocês conseguem entrar em contato comigo através do LinkedIn, Instagram, WhatsApp ou também pelo meu site. Fico à disposição de vocês. Tchau, tchau.